Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Vídeo que eu também pretendo divulgar no meu canal original, porque é um tema que dialoga bastante com minha própria pesquisa de mestrado. Eu quero falar sobre este filme aqui. Quanto Vale ou É por Quilo? É um filme dirigido por Sérgio Bianchi e que aqui na caixa traz um subtítulo: Mais valem pobres na mão do que pobres roubando. E eu não sei até que ponto isso foi feito para promoção ou se é algo que está intrinsecamente ligado à maneira como o diretor vê o filme. Mas é bastante sintomático de uma parte da análise que pode ser feita. Eu quero começar dizendo o seguinte: Sérgio Bianchi é um cineasta nascido em Curitiba em 1945, que se formou na ECA da USP, a Escola de Comunicações e Artes, e seu filme mais conhecido é Cronicamente Inviável, de 2000. Quanto Vale ou É por Quilo foi rodado em 2004 e lançado em 2005. Portanto, é um filme que já tem 20 anos. E que 20 anos! Isso interessa até para uma das questões que eu preciso abordar com vocês. Mas eu quero começar bem do início, que é: o filme é baseado em um conto de Machado de Assis, chamado Pai contra a Mãe, que é que está no livro Relíquias de Casa Velha, que foi lançado em 1906. E vocês sabem que eu sou fã incondicional tanto do Lima Barreto, quanto do Machado de Assis, quanto do Érico Veríssimo. Machado de Assis, no senso comum, é muito subestimado, há muito preconceito. Pessoas que foram à escola e foram obrigadas a ler Machado de Assis passaram uma vida inteira odiando e esse ódio se espalha. Machado de Assis é chato, é horrível, ninguém deveria ser obrigado a ler. Você ouve esse tipo de platitude direto e eu não culpo as pessoas, eu culpo em parte o sistema educacional, que ao invés de escolher algo mais leve do Machado e trabalhar como uma sugestão para que no futuro a pessoa retorne a esses textos, não, já joga nas costas um Dom Casmurro ou um Memórias Póstumas, que são livros densos, que não é todo adolescente que tem o ferramental intelectual para ler. Dito isso, eu amo de paixão Machado de Assis. Considero um escritor devastador em todos os sentidos, dono de uma ironia finíssima, mas ao mesmo tempo implacável, um leitor extremamente crítico e amargurado da sociedade brasileira. Só que, ao contrário de Lima Barreto, que como um Máximo Gorki joga tudo ali é explícito, Machado de Assis é contido, é irônico, é sutil
ele exige do leitor, ele não te entrega algo óbvio, jamais. Cada um dos seus contos, romances, crônicas ou poesias esconde camadas e camadas, e para ser entendido, precisa de um leitor que vá além do óbvio. E na nossa sociedade, convenhamos, a maioria das pessoas não vê nem o óbvio, que dirá se aprofundar numa literatura de tão alto nível. Então, Pai contra a Mãe é um conto que fala de um capitão do mato, alguém que está no setor mais periférico da sociedade escravocrata, que é o dos pobres que não fazem parte da relação senhor e escravo. E aí esses pobres têm um degradê de cores, porque eles podem ser brancos pobres, eles podem ser libertos, e libertos podem ser desde mestiços até africanos de origem, mas que são pessoas que estão orbitando a relação principal da sociedade, que é a relação da escravidão, e que precisam sobreviver efetuando ofícios que servem a essa relação. Então, o protagonista se torna capitão do mato, premido pela miséria. E essa situação serve de desculpa para que o Machado de Assis faça uma crônica implacável sobre a relação de domínio e de sujeição de toda essa população, desde a população escravizada até essa população livre, liberta, pobre, que precisa ser controlada para que essa sociedade funcione. E Machado de Assis mostra o controle através do medo, através da violência, mas também ele deixa implícito, e isso ao longo de toda a sua obra, o aliciamento que é feito das pessoas por essa sociedade. Todas essas relações de proteção, de compadrio, de apadrinhamento, de comensalismo que existem nessa sociedade, desde os agregados até os libertos, obrigados a utilizar o sobrenome dos ex-senhores para terem um mínimo de proteção nessa sociedade posterior que lhes é totalmente hostil. Então, a partir desse ponto de partida riquíssimo, Sérgio Bianchi constrói um filme que é um drama, mas que na minha época de faculdade nós costumávamos chamar de cinema denúncia, que é um rótulo que nem chegou a pegar tanto assim, é um rótulo bem datado. Mas por quê? Porque ele pega um mote de um conto escrito no início do século XX, retratando a sociedade dos séculos anteriores, e a partir daí faz analogias com o mundo que lhe é contemporâneo. Então, o que o Sérgio Bianchi faz é transpor a história do Cândido, desse capitão do mato, para o momento do início do século XXI. E o filme é extremamente eficiente, é muito bem articulado em todas as suas partes. Os momentos em que ele joga trechos do Machado de Assis e os momentos em que ele joga partes de documentos históricos recolhidos nos arquivos públicos, e que dá esse panorama de que a escravidão era muito mais complexa do que simplesmente a relação senhor-escravo, de que a relação senhor-escravo só podia se realizar em sua plenitude devido a todos esses aspectos de sujeição, controle, domínio
que perpassavam não apenas a relação em si, mas toda a sociedade construída em volta disso. Toda essa população pobre, livre ou liberta, que só poderia sobreviver se inserisse na periferia desse sistema, prestando serviços aqui ou ali. E o filme é muito feliz ao retratar isso. Como vocês já devem saber, se me acompanham nessa década de internet, minha dissertação de mestrado foi sobre as crianças da lei do ventre livre, como se dava a relação das famílias nesse período pós-abolição, em que o vínculo de tutela continuou sujeitando essas crianças aos antigos senhores, enquanto a família havia sido libertada pela Lei Áurea. E eu pesquisei centenas de documentos, e uma das coisas que salta aos olhos quando se trabalha com a Lei 2040 de 1871 é exatamente que a maior parte da lei nem sequer se refere às crianças, é a parte que determina os termos das alforrias condicionais. E eu tenho falado muito lá no meu canal original sobre essa questão das alforrias condicionais, porque a sociedade brasileira passou, desde a época da colônia e pelo império afora, realizando esses acordos que eram sancionados em cartório, tinham a chancela jurídica de prestação de serviços, de apadrinhamento de vários tipos, desde a liberdade na pia batismal, mas que sujeitava a criança ao compadrio, à proteção do Senhor dos Pais. Vocês vão encontrar nesse âmbito das alforrias condicionais todo tipo de acordo social, que é o que fazia a sociedade funcionar. Uma parte dessa sociedade era de libertos, e esses libertos estavam atrelados à relação senhorial de uma maneira ou de outra. E isso fazia com que vários ofícios, inclusive o de capitão do mato, florescessem nesse lugar social dos brancos livres muito pobres e dos libertos dominados pelas relações de sujeição, mesmo que libertos. E a função do capitão do mato era primordial nesse sentido, porque fugas sempre existiram. E à medida que a relação senhor-escravo vai se deteriorando com toda a ambiguidade política presente no século XIX, as fugas aumentam. E o desespero dos proprietários é patente. Então, nos trechos escolhidos por Bianchi para retratar essa época dentro do seu filme, essa complexidade de relações, de libertos que são proprietários de escravizados, de libertos que são capitães do mato, de gente branca pobre que vive de fazer rolo dentro dessa sociedade com escravizados. E são histórias reais. São histórias que vão além do conto do Machado de Assis e que o Bianchi retrata de uma maneira magistral. Estão muito bem retratadas. Ao fazer a analogia com aquele mundo da virada do milênio, ele está
numa sociedade, num momento da história brasileira, que é muito emblemático. Ele está retratando o declínio dos anos FHC, da gestão de Fernando Henrique Cardoso. Ele, embora Lula tenha sido eleito em 2002, no momento em que o filme é rodado, ainda não há qualquer vestígio de que as políticas sociais que Lula promove vão funcionar. Então, a sociedade que Bianchi retrata é aquela sociedade dos anos FHC, de sucateamento total do viver social por causa do arroxo medonho promovido para fazer o ajuste da moeda e para se manter. Todos aqueles anos de neoliberalismo, de privatizações, em que a sociedade foi entregue à própria sorte e que o que importava mesmo era manter os esquemas funcionando. E a analogia que o Bianchi escolheu para comparar a escravidão com aquele momento social dos anos FHC é esse ativismo social de ONG que tem o pobre como objeto. Esse ativismo social que faz a moça bailarina ir e abrir uma escola na favela. É claro que o filme do Bianchi não é tão linear assim. Ele trabalha com as pessoas que promovem o marketing social. O pessoal que dá o ferramental para as ONGs funcionarem, não apenas fazendo marketing público e privado, mas captando recursos, tanto públicos quanto privados, e repassando essas ONGs e garfando uma boa parte desses recursos nos esquemas mais estapafúrdios de caixa 2, usando laranjas que são pessoas simples, que nem sabem o que está acontecendo, e que é uma coisa que realmente acontecia. Ele não está inventando, Bianchi não está criando metáforas, não, ele está retratando uma situação que comia solta. Sabe, as ONGs na época funcionavam como um controle social mesmo, de pegar essas pessoas e dar um prato de comida, uma marmitex, fingir. E muitas vezes a pessoa da ONG era tão pazza que ela acreditava mesmo que dar aula de balé na favela ou levar computador aleatoriamente, sem um sólido programa social por trás disso, ia adiantar alguma coisa. Por quê? E aí é que entra a minha análise para além do filme. O filme é sensacional, eu recomendo, é inacreditável, é tão devastador quanto qualquer conto ou romance do Machado de Assis. Ele faz jus a origem. É muitíssimo pertinente, embora datado, continua perfeitamente compreensível e nos deixa com muita coisa para pensar. E uma das coisas que eu pensei revendo o filme, porque eu pretendia fazer esse vídeo num sistema. Tecnicamente, meu vídeo era para terminar agora. Eu faria toda essa construção, recomendaria o filme a vocês e pronto. Mas o filme me trouxe uma reflexão a posteriori, depois desses 20 anos, que eu quero compartilhar com vocês. Um dos pontos principais de apelo de todo esse ecossistema das ONGs e da caridade cristã é que ele se baseia muito no modelo católico.
Ele dialoga com uma época em que a maioria da população era ou se dizia católica no Brasil. E guardem bem isso, porque a escravidão só funcionou no Brasil com o apoio da Igreja Católica. Sem o apoio, a conivência e a ampla participação da Igreja Católica por 3 séculos, pelo menos, a escravidão aqui não teria sido o que foi. E isso criou toda uma mentalidade que se perpetua na sociedade brasileira, que é essa mentalidade patriarcal do apadrinhamento, do compadrio, do quem indicou, de você dever favores a pessoas poderosas, das pessoas que têm um poderzinho mínimo, se sentirem tão superiores a ponto de fazerem da caridade um aspecto do seu viver cristão, do seu viver católico. E o que mudou na nossa sociedade? Por que hoje nós estamos do jeito que estamos? Preciso falar que uma das principais divergências entre o cristianismo católico e o cristianismo protestante é exatamente a questão do que é que nos salva. A Igreja Católica sempre teve essa polêmica se você é salvo pelas obras ou pela fé, se a fé em si basta ou se você precisa das obras para ser salvo e ir para o céu. Ao longo de séculos e séculos e séculos de polêmica, a Igreja Católica chegou a um consenso de que a fé é importantíssima, mas as obras também são. Então, há esse misto entre as duas coisas e a Igreja Católica, tirando aqueles setores mais radicais, como o pessoal do Opus Dei, a igreja foi se racionalizando a partir do século XVIII. Nós chegamos ao século XX, principalmente a segunda metade do século XX, com muita gente que era católica, mas não praticante, não fanática, que exercia um catolicismo mais light. E que encontrava nessa via da caridade uma espécie de vazão e uma construção da autoimagem como pessoas de bem. A caridade fazia parte desse pacote de pessoas de bem. Sendo que hoje as pessoas que se consideram pessoas de bem são pessoas que defendem a eugenia, o extermínio, a ditadura, a tortura. O que mudou? O que mudou é que para os protestantes, e os protestantes cresceram muito e hoje estão entre 20% e 30% da nossa população, não chegam ainda a ser a maioria, mas eles estão tendo filhos sem parar e atormentando as pessoas, recolhendo mendigos na rua e convertendo e fazendo toda sorte de terrorismo cultural e religioso para aumentar de número. Eles são um grupo muito barulhento e são um grupo que defende que a caridade não significa absolutamente nada, que a salvação vem da graça e você só consegue a graça se tiver muita fé. Então nós saímos de um cristianismo que pensava mais no coletivo, embora não fosse, quer dizer que criou a teologia da libertação, que havia as comunidades eclesiais de base, que colocava um caráter mais
coletivo na salvação, que atrelava a salvação pessoal à sua interação com os outros, para um cristianismo de viés protestante e principalmente neopentecostal, que a fé começa e termina no eu. É individualista, egocêntrico e totalmente descolado da realidade social, que defende a fé a ponto de você se tornar um tormento para os seus vizinhos, com igrejas que berram e tocam música alta, com gente batendo de porta em porta, impingindo sua superstição e sua crendice aos outros, mas principalmente transformando a relação com o seu Deus em algo estritamente pessoal, egocêntrico, egoísta e que coloca um voluntarismo nas pessoas que esmaga o coletivo, esmaga o social e promove ideologias genocidas de extrema direita. Agora, como é que em 20 anos, ou 30 anos que seja, nós fomos para esses dois extremos? Aí eu quero chamar a atenção de vocês para o que eufemisticamente a imprensa chamava de década progressista, para não dizer que os governos do PT foram extremamente bem-sucedidos em seu momento em dar aos pobres uma parte da mínima de redistribuição social e alguma dignidade, alguma visibilidade na sociedade. E é muito triste constatar que, embora beneficiários das políticas públicas que os transformaram em sujeitos ativos da história do país, muitos desses pobres acabaram seduzidos pelo discurso neopentecostal e se tornaram inimigos de si mesmos. E por quê? Porque se a década progressista e os governos do PT trouxeram tantos benefícios para as pessoas mais pobres, por quê? E aí nós temos que pensar que a sociedade brasileira funcionou por 500 anos com essas relações de sujeição, de compadrio, de apadrinhamento, de quem indicou, de quem protegeu, e que de repente uma sólida política de integração social e de mínima redistribuição de renda permitiu que os agregados, os acólitos, os comensais das classes privilegiadas tivessem sonhos e pensassem: meu filho pode ir para a universidade, eu posso deixar de ser empregada e me tornar enfermeira, eu posso. E isso foi algo que atingiu frontalmente, não tanto os muito ricos, porque esses recorrem a agências e têm empregados de um nível mais alto, mas aquela classe média ranheta, feita de médicos, professores universitários, advogados, comerciantes, que depende dessas relações em que o pobre é extremamente pobre e isso permite que ele seja impiedosamente explorado e mantido no nível da sobrevivência, para que a classe média prospere e tenha a sua identidade mantida. Então,
a partir do momento em que o sujeito precisa pagar todos os direitos trabalhistas a uma empregada doméstica, ao invés de praticamente escravizar, a coisa muda de figura. E os pobres não têm voz social. A programação dos meios de comunicação muitas vezes visa essas classes menos favorecidas, mas não é feita a partir delas. É feito exatamente para manter o pensamento hegemônico, burguês, capitalista, com laivos escravocratas, porque a nossa sociedade se desenvolveu assim. E por mais que lutemos, fica cada dia mais difícil tirar esse ranço. Os meios de comunicação escolheram, desde o primeiro momento, antagonizar os governos petistas e bateram implacavelmente em escândalos pontuais de corrupção, aumentando, transformando, mentindo descaradamente muitas vezes, e vocês sabem, e impedindo que essa população tivesse a capacidade de pensar e propalando crises e crises e crises éticas, crises econômicas, que estavam sendo relativamente bem administradas, que o país estava crescendo, as pessoas tinham o que comer, havia uma prosperidade e houve um momento em que uma matéria alertava: nunca fomos tão felizes. E isso era um insulto, porque a classe média não estava feliz. Os ricos estavam felizes, os pobres estavam felizes, mas a classe média não estava. E isso passou a ser refletido na programação da televisão, na cobertura midiática, na maneira como a imprensa se expressava, e acabou desembocando no governo Dilma, quando Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara de Deputados e abriu guerra contra o executivo, impediu o governo de se realizar, e aí sim nós mergulhamos numa crise. E aí sim o golpe aconteceu, o recrudescimento da extrema-direita numa onda que é internacional se deu aqui de uma maneira avassaladora, e esse discurso neopentecostal serviu. Então hoje nós temos uma sociedade de coaches, uma sociedade de indivíduos, e o neoliberalismo deita e rola na mentalidade dessas pessoas, e aí vão desde os mais pobres até uma parcela significativa da classe média, porque apela ao eu, ao egocentrismo, ao individualismo, ao eu me fiz, eu sou meu próprio patrão, eu. Porque é disso que o protestantismo é feito. E olhem, eu não estou defendendo a Igreja Católica. Vocês que me acompanham há uma década sabem que eu tenho uma ojeriza inacreditável. Mas nós fomos daquele modelo de caridade hipócrita para um modelo de matem todos os pobres em 20 anos. E é preciso que a nossa sociedade reflita sobre isso.
É preciso que se pense, é preciso que se dialogue e é preciso que se coloque os sinais de alarme onde o alarme está. Não é só uma crise política e ética que nós vivemos, não é uma crise de identidade. Muitas pessoas no Brasil querem continuar sendo mini senhores de escravos. E seduzem os mais pobres para serem cúmplices nisso. Como funcionava a sociedade 2 séculos atrás. Essa mixórdia que nós vivemos só é possível porque a religião e a propaganda neoliberal convencem os inescrupulosos, os crápulas, os desavisados, os imbecis e os idiotas de que eles podem não apenas sobreviver, mas prosperar sendo capitães do mato. E é por isso que eu recomendo vivamente a vocês que leiam Pai contra a Mãe de Machado de Assis e que assistam Quanto Vale ou É por Quilo. É muito importante para que pensemos a nossa sociedade, o que nos tornamos e até onde isso pode nos levar. E é isso. Se você gostou, assista mais material do canal, considere contribuir se você tiver oportunidade. Eu tenho o Apoia-se, que está nas redes lá do meu canal original. Eu tenho um Pix que sempre vai na descrição dos vídeos aqui do museu. Mas, gente, isso é para quem pode. Não se prive de nada para me ajudar. Especialmente porque existem produtores de conteúdo que precisam muito mais do que eu. E eu compartilho meu conhecimento porque eu recebi. Toda a minha educação superior foi em universidades públicas e com bolsas de estudo de agências de fomento. E é por isso que eu devolvo assim. Cuidem-se muito. Vacinem-se contra a gripe, gente. A gripe, as cepas da influenza não enfraqueceram, elas estão por aí. Se tiverem chance de se vacinar contra a Covid, também. Façam parte da solução e não do problema. Combatam o negacionismo, combatam a estupidez, combatam a ignorância. E até a próxima.